a humanidade vai chegar no momento que esta técnica vai ser uma contribuição para os próximos passos da humanidade. Era detectado um avanço na linhagem humana, esse esfenoide estava cada vez mais inclinado conforme os saltos que eram percebidos da evolução da raça humana, né? E agora acredita-se que o osso esfenoide está para se inclinar novamente. Essa técnica que foi canalizada, né, pelo Gary havia sido trazida por extraterrestres, né? Foi canalizada por extraterrestres, que são seres que têm o código de todo o nosso corpo, desenharam a nossa máquina humana, né? E sabem ali o manual, onde está cada um dos pontos e o que serve cada um desses pontos. Hoje, vésperas de um conclave, né? Quase vésperas, dia 31 é véspera do conclave cósmico para decidir o futuro do mundo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. Hoje eu quero trazer a doutora Jaqueline Pigato, ela que é especialista, expert e uma das únicas recomendadas no Brasil pelo Instituto de Barras de Axis lá dos Estados Unidos. Então ela sabe muito sobre barras de Axis. Doutora Jaqueline Pigato, seja muito bem-vinda à nossa conferência. Então, hoje em dia, as pesquisas estão em andamento até o presente momento. O que a gente pode dizer que realmente as barras fazem? Elas têm uma habilidade de relaxamento cerebral comprovado com ressonância nuclear magnética. Então, tem um benefício muito grande para aquelas pessoas que sofrem de tensão cerebral, de overuse, né? Excesso de uso da mente, excesso de uso do cérebro. Dentro da cartilha da OAB, as barras já foram recomendadas. Eu me lembro que quando eu fiz barras pela primeira vez, fui recomendado pela tia Silvana, né? Eu não sabia o que era, do que se tratava. Fiquei sabendo por cima, né? Claro, sobre uma liberação energética, liberação de crenças, né? Que as crenças, elas se acumulam em regiões energéticas ao redor da cabeça, elas ficam ali entupidas, né? E que esses contatos das mãos com o fluxo, cria o fluxo de energia, né? Que se a gente fosse capaz de ver a energia que sai do ponto dos nossos dedos, a gente pensa assim que a gente tem os chakras que são vórtices de energia. E são, né? Porém, a gente tem os principais chakras, mas a gente tem muito mais de 2.000 chakras ao longo de todo o corpo. Na ponta de cada dedo tem um. E se a gente fosse capaz de ver, é como se fosse um furacão, um redemoinho energético girando a altíssimas velocidades que existe na ponta de cada um dos nossos dedos, né? E então, esse contato energético em determinados locais do nosso crânio faria a passagem desse fluxo e desentupiria este fluxo, e o que colaboraria com desentupir as crenças, porque às vezes a gente já trocou a crença por uma crença mais expandida, uma crença mais próspera, mais universal, mas a próxima crença entrou e ficou entalada na crença velha, e isso aí faz o fluxo passar, a crença velha sair e a nova crença se assentar. Por isso que eu digo que eu dividi a minha vida entre 3 fases num certo período de tempo. Quando eu fiz a minha primeira sessão, quando eu fiz a segunda e quando eu fiz a terceira. Porque sempre que eu faço, tem revoluções muito positivas na vida. E então, isto faz sentido, né? Então eu queria saber o que a pessoa pode esperar ao fazer uma sessão de barra de Axis. Pode esperar coisas assim tão maravilhosas? Ou às vezes os resultados vêm de forma diferente para cada um? Com certeza deve ser diferente para cada um. Né? Belíssima tua pergunta, Pedro, e é uma pergunta que eu acho que é de utilidade pública, tá? Então, veja bem, dentro da minha formação, eu sou reprogramadora biológica, eu tenho formação em terapia na teorética, eu conheço a ciência do início da vida da doutora Eleanor Lúcia de forma muito profunda, eu estudei a programação neurolinguística. Aí dentro do Axis eu sou facilitadora certificada e trabalho com terapia crânio-sacral, liberação somato-emocional, The Brain Speak, que é o cérebro fala. Como tu deu a explicação desses centros energéticos nas pontas dos dedos, e as barras de Axis são bilaterais, ou seja, eu vou tocar sempre os 2 hemisférios cerebrais. O Gary, Pedro, ele não é um neurocientista, ele não é um psicólogo, ele não é um anatomista. Então, ele não tem uma formação anatômica. Ele canalizou as barras de Axis há mais de 30 anos atrás. Ele era um canalizador de Rasputin. Então, ele praticava a cientologia, que é aquela prática da Madonna, do John Travolta, tá? É uma prática que eles faziam de canalização de informações e curas e rituais, enfim.
E de repente o Gary se viu com a vida dele não estava legal. E aí então aconteceram algumas coisas que fizeram com que ele canalizasse esses 32 pontos ao redor do cérebro do ser humano. E desse lugar de onde ele canalizou essa informação, seja de onde veio essa informação, de quem quer que tenha vindo, a informação chegou com a seguinte relevância: a humanidade vai chegar no momento que esta técnica vai ser uma contribuição para os próximos passos da humanidade. Então, vai ser difícil, pode ser que não seja fácil, continua, vai lá, bota no papel, leva a sério, trabalha em cima disso, porque vai ser importante. Só que daí, Pedro, eu não sou uma neurocientista, mas eu sou uma pesquisadora, tá? Eu costumo estudar muito a neuropsicoanatomia. E eu tenho uma formação dentro da terapia crânio-sacral, que é o The Brain Speak 1 e 2, que eu fiz com americanas, a Ava Dan Larsen e a... Eu fiz, na verdade, com 3, porque eu fiz um e eu fui lá e fiz outro de novo para dar uma... Adoro estar reciclando, tá? Adoro ver quando eles vêm, eu vou lá e faço. E são cursos de neuroanatomia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês verem a coincidência. Então, veja bem, Gary Douglas, que canalizou as barras de Axis, não conhece neuroanatomia. Ele não sabe que esse pontinho aqui, ó, tá? Que é o pontinho que nas barras de Axis nós estimulamos e ele se chama ponto da cura. O Gary deu esse nome para esse ponto. Ah, esse ponto aqui é o ponto da cura, porque na canalização a informação veio. O ponto que fica tantos graus da orelha, tantos centímetros do canto dos olhos, é o ponto da cura. Esse lugarzinho aqui, no teu crânio, fica o osso esfenoide. Mais especificamente, a asa maior do osso esfenoide. Quem estuda anatomia e neuroanatomia sabe que na célula túrcica... Deixa eu ver. Aqui. Então, o osso esfenoide é como se fosse um ossinho que ele tem asinhas. É aquele que é a borboleta, né? Que é da borboleta, exato. A evolução do ser humano, ele foi inclinando, né? Bingo! Aí, Pava, no centro do esfenoide, ele acomoda nada mais, nada menos do que a nossa hipófise. Ou seja, o movimento do osso esfenoide, quando ele respira, que ele faz uma flexão e uma extensão, ele vai para anterior, ele vai para crânio caudal. Esse movimento, ele facilita toda a função da hipófise ou pituitária. Então, toda a liberação da hipófise anterior e da hipófise posterior é coordenada por esse osso, e esse lugarzinho que a gente toca aqui nas barras é o ossinho da cura. Muita coincidência, vocês não acham? Quando eu estou lá engajando com o meu cliente para fazer uma sessão de terapia crânio-sacral, e eu vou iniciar com as manobras de liberação dos ossos cranianos, eu vou engajar com o esfenoide, eu, enquanto praticante de terapia crânio-sacral, eu sei que eu estou tocando um lugar que eu tenho que estar muito presente, porque eu sei que o osso esfenoide coordena toda a coluna daquele meu cliente ali, daquele indivíduo que está deitado ali. Então, ao mesmo tempo que eu estou tocando na asa maior do esfenoide, eu estou prestando atenção em todas as liberações que ficam acontecendo em toda a coluna. Se eu colocasse para vocês aqui uma foto da osteopatia, que tem todos os nervos cranianos e nervos vertebrais, todo o nosso corpo passa por essa conexão da esfeno-basilar, que é a junção do esfenoide com o osso occipital. O osso occipital também faz uma junção com o temporal. Dentro desse temporal, tu tem um forame, Pedro, que se chama forame jugular, que passa o nervo vago, inerva todo o sistema nervoso autônomo. Aí, nesse lugarzinho aqui atrás, desse nervo vago, é um pontinho nas barras que se chama bondade, gratidão, paz e calma. Já que tu falou sobre o osso, né, do esfenoide, que é o osso em formato de borboleta no interior do nosso crânio, e curioso porque todas as vezes que foi visto na história do ser humano, na sua evolução do ser humano,
foi visto que todas as vezes que esse osso mudou a posição, mudou a inclinação, houve um grande salto, né? Desde lá do Australopithecus, toda a linha humana, né? Continuava, seguia muito parecido, e quando era detectado um avanço na linhagem humana, esse esfenoide estava cada vez mais inclinado, conforme os saltos que eram percebidos da evolução da raça humana, né? E agora acredita-se que o osso esfenoide está para se inclinar novamente, o que traz indícios disso, as crianças estarem nascendo com dentes muito bagunçados, né, por estarem desorganizando a atual organização do crânio, né? E outra informação também que eu tenho sobre a barra de Axis, que me foi passada, acredito que pela Regina Krupka, não lembro exatamente, mas de que essa técnica que foi canalizada, né, pelo Gary, ela havia sido trazida por extraterrestres, né? Foi canalizada por extraterrestres, que são seres que têm o código de todo o nosso corpo, né? Desenharam a nossa máquina humana, né? E sabem ali o manual, onde está cada um dos pontos e o que serve cada um desses pontos. Então ele fez essa técnica, passou essa técnica, né, os seres extraterrestres, para o Gary utilizar. E o incrível é que ela, simplesmente uma técnica canalizada, combina todos esses pontos, literalmente com todos os meridianos e paralelos do corpo, os centros nervosos que ativam exatamente as regiões informadas pelas barras, né? E traz o resultado que a gente vê tão maravilhoso. E ele diz que que um dia, como tu nos disse, né, será um conhecimento tão comum que as pessoas vão se aplicar em casa, uma nas outras, de acordo com as necessidades, desde os filhos até os anciões do lar, né? Como um sistema, literalmente, de manutenção energética do corpo inteiro e da psique, no fim das contas, né? Então, eu tenho certeza que isso vai, ao chegar ao conhecimento de todo mundo, vai ser muito e cada vez mais utilizado, né? Mas a gente sabe também que as barras não se limitam apenas a isso, né? Mas também elas nos trazem muitas perguntas, né, Jaque? Eu desejei há muito tempo poder clarear isso para as pessoas. A sessão de barras tradicional, ela é em silêncio total. Porque o objetivo das barras, Pedro, prestem atenção. Se vocês forem perguntar para Gary Douglas, para que servem as barras? Se tivesse uma provinha, vamos ver quem é que vai passar na provinha. Para que servem as barras de Axis? Para ensinar o corpo a receber. Porque ao longo da história do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, nós fomos esquecendo a nossa habilidade inata de receber. A gente tem as questões dentro de nós e às vezes ficam lá, sem ser resolvidas, né? E daí quando a gente faz algo dessas, como eu disse, anda o fluxo e a pessoa começa a entrar em contato com as coisas que ela vai ter que resolver. Ou seja, foi bom. Porque senão, quando que ela iria perceber que tem muito a melhorar, né? Então a gente percebe, é a melhor coisa, depois começa a dar andamento, a dar tratamento, e as coisas começam a de fato andar, porque senão aquela energia estava lá, aquela camada nunca ia assentar, né? Estaria lá inconscientemente aquela questão. Querida, já que temos ainda muitas coisas para falar, perguntas dos membros para ti, tenho que dar boa noite à nossa querida tia Silvanuca, a Baba Silva, a Silbaba. Boa noite, Silbaba. Tu deu, no dia do aniversário do canal, tu me mandou uma mensagem dizendo assim, estou muito orgulhosa do canal, logo vai chegar a 1 milhão de inscritos. Eu sei que tu diz isso fazem 5 anos. 1.600.000, 1.500.000 no mínimo, Pedro. Não falei 1 milhão só, no mínimo. Bravo. É, isso aí. Dale. Tu disse assim, tu perguntou quem é que vai estar na conferência hoje. Eu disse, a Jaque, ela é isso, aquilo, aquele outro, especializada nisso, naquilo, lá dos Estados Unidos. E a tia Silvana, eu sei, foi eu que te apresentei pra ela. É verdade, foi mesmo. Obrigado, tia Silvanuca. Gratidão, Pedro. Gratidão, Jaque. Agora, aqui mais perguntas dos nossos queridos membros. Nosso querido Márcio Samuel pergunta sobre como você enxerga atualmente a fase da separação do joio e do trigo, né? Poderíamos dizer que está só nascendo trigo por enquanto? Eu já digo que não, né? Eu sei que ainda vai nascer muito joio, tem todos os seres que se acredita que tem uma chance, mesmo que seja pequena, de fazer uma torção positiva, né? Ainda são permitidos. E ainda vai ser assim até pelo menos 2040 e pouco. Com certeza, Pedro, se
Se hoje, no ano de 2022, as pessoas ainda não se olham nos olhos, as pessoas ainda têm um nível de desconfiança, vai levar um tempinho ainda. Eu não sei se tu faz atendimentos online para que eu possa recomendar para o público. Sim, Pedro, com certeza. Então, Bem, por favor, bem antes da pandemia eu recomende-se. já fazia. Bom, tem o meu Instagram, @Jaqueline Pigato, com 2 T's e 2 O's no final. Lá vai ter um linkzinho que vai dar direto no meu número. E vocês podem escrever para o 55 999 399 199. Um monte de 9? É. Mas, 9939 9199. nossa, tu viu tu conhece meu telefone, né? Vai lá ver como é que é. Se não é puro 9, eu não posso falar, claro. Ah, eu nunca olhei teu número, nunca prestei atenção. Olha lá pra te ver. Doutor Jaqueline Pigato, muito agradecido pela tua presença, pelos teus esclarecimentos aqui em mais uma Conferência da Paz. Sempre bem-vinda. Obrigada, pessoal. Obrigada, de coração. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.